o que é poder. É riqueza? É força militar? Ou será que o verdadeiro poder está naquilo que não pode ser visto, como na crença, na ilusão ou na capacidade de manipular mentes? Durante séculos, grandes líderes não governaram apenas pela espada, mas pelo medo e pela devoção cega. Nicolau Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. No seu livro O Príncipe, ele escreveu um guia para conquistar e manter o poder. Sua visão era bem simples. Um governante não precisa ser bom, amado ou verdadeiro. Basta parecer bom, ser temido e convincente. No universo das obras do grande Naoki Urasawa, existe um homem que levou essa filosofia ao extremo. Seu nome, ele é conhecido como Amigo. Seu legado? Dominar o mundo sem nunca precisar levantar um exército. Mas como ele fez isso? Como um homem sem rosto, sem identidade clara, conseguiu dominar milhões? A resposta está em vários conceitos escritos em várias obras espalhadas por aí, com grande destaque na arte de Maquiavel e na maneira como a história na vida real já provou que essa filosofia realmente já funcionou e funciona até os dias atuais. Meu nome é João e seja bem-vindo ao The Wanted Saga em Amigo, o Príncipe Perfeito de Maquiavel. Antes de falarmos sobre o amigo, precisamos entender o livro O Príncipe, escrito no século XVI. Esse livro não era sobre como ser um líder justo ou ético, era um manual para aqueles que queriam o poder a qualquer custo. Para Maquiavel, a moralidade não tinha lugar na política. Um líder deveria governar pela conveniência e não pela bondade. Ele resumiu sua filosofia em uma frase que ecoa até hoje: é melhor ser temido do que amado se você não puder ser ambos. Grandes figuras da história aplicaram essa lógica ao extremo, construindo impérios baseados no controle psicológico e na manipulação da população. Líderes carismáticos sempre usaram crises e inimigos imaginários para justificar suas ascensões, alimentando o medo e a necessidade de uma figura forte para manter a ordem. Maquiavel também afirma que um príncipe prudente não pode nem deve cumprir sua palavra quando isso é prejudicial a seus interesses. O amigo adota esse princípio ao pé da letra, traindo aliados, distorcendo a verdade e criando ilusões a serviço de seus próprios objetivos. Ele entende que a verdade, quando inconveniente, deve ser moldada para servir ao seu domínio. Outro ponto central maquiavélico é a ideia de que os fins justificam os meios. O amigo envenena, manipula e até destrói vidas inteiras com o objetivo de alcançar seu ideal de mundo. Para ele, não importa o caminho, contanto que o resultado seja o controle absoluto. E como vemos no universo de 20th Century Boys, o amigo faz exatamente isso. Ele não nasceu líder, ele se fez líder. E para isso, usou 3 ferramentas poderosas: a nostalgia, a religião e o medo. É interessante citar como o príncipe influenciou tanto a política a ponto de transformar o nome de seu autor em um adjetivo. O termo maquiavélico surgiu como uma forma de descrever ações astutas, manipuladoras e às vezes imorais, que visam a conquista e a manutenção do poder. Durante séculos, líderes e estrategistas usaram as lições de Maquiavel para justificar decisões brutais, desde traições políticas até campanhas de desinformação. O curioso é que Maquiavel nunca pregou diretamente a maldade. Seu livro não era um manual para vilões, mas sim um estudo realista sobre como o poder funciona. Ele acreditava que governantes deveriam ser pragmáticos, colocando a estabilidade do Estado acima da moralidade pessoal. No entanto, sua visão foi interpretada como uma defesa do cinismo político, o que levou à associação do seu nome com a falta de escrúpulos. E essa filosofia de governar não ficou apenas no mundo real. Em 20th Century Boys, o amigo é a personificação do pensamento maquiavélico levado ao extremo. Ele entende que o verdadeiro controle não vem apenas da força bruta, mas da manipulação das massas. E para isso,
ele usa um arsenal de artifícios manipuladores que podemos ver no livro O Príncipe. O amigo não é apenas um homem. Ele é um mito, e como todo mito, sua construção foi cuidadosamente planejada. O primeiro elemento de sua estratégia foi a nostalgia. O amigo compreendeu que as pessoas tendem a idealizar o passado e a buscar conforto em memórias reconfortantes. Ele se apropriou dessas lembranças, reescrevendo sua própria história e a de seus seguidores, transformando sua infância e a famosa base secreta em símbolos de um tempo puro e perfeito. Quando controlamos o passado, controlamos a percepção do presente. Mas um mito não sobrevive apenas de lembranças, ele precisa de devoção. O amigo transformou sua imagem em algo muito maior do que um simples líder. Ele se tornou um profeta, uma entidade quase divina, controlando a mídia e toda a informação que circulava. Ele garantiu que apenas sua versão dos fatos fosse ouvida, que os símbolos, gestos e rituais que reforçavam a ideia de que ele não era apenas um homem, mas sim um guia indispensável para o futuro da humanidade. Porém, um líder que deseja se eternizar no poder precisa de um inimigo. Sem uma ameaça, a população não sente necessidade de um salvador. O amigo soube explorar isso como poucos. Criou crises, espalhou o terror e ao mesmo tempo surgia como o único capaz de resolver os problemas que ele mesmo havia arquitetado. Um vírus mortal que se espalha pelo mundo e apenas ele tem a cura. Uma guerra iminente se forma e apenas ele pode evitá-la. A manipulação era perfeita, pois quanto mais as pessoas temiam o caos, mais se agarravam à ideia de que precisavam de um líder absoluto. Como escreveu Maquiavel em O Príncipe, os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente é. Essa frase resume perfeitamente a essência do mito do amigo. Ele não precisava ser um salvador, apenas parecer um. A ilusão era suficiente para controlar milhões. Enquanto o amigo manipulava a sociedade, havia aqueles que, mesmo sem perceber, representavam tudo que não podia controlar. Kenji Endo, um personagem que começou como um homem comum, mostrava exatamente o oposto de que o amigo pregava. Kenji era guiado pela moralidade e pelos laços de amizade, enquanto o amigo usava a ilusão e o engano para dominar. E o Kiji, por sua vez, simbolizava a resistência contra a mentira, já que ela foi uma das poucas que sempre acreditaram que havia algo errado nessa história. Já Ocho passou anos afastado do mundo, representa a figura de alguém que desperta para a verdade e decide lutar contra um sistema opressor. Esses personagens foram cruciais para que futuramente a verdade sobre o amigo fosse pouco a pouco revelada. Maquiavel dizia que um governante deve estar pronto para qualquer sacrifício, até mesmo a própria morte. Ao encenar a própria morte, o amigo conseguiu um feito que poucos líderes conseguem em vida: a imortalidade. Ele desaparece em um momento de crise e retorna como uma entidade messiânica. Seu retorno não apenas reforça sua imagem divina, mas também apaga qualquer vestígio de dúvida sobre o seu poder absoluto. A história nos mostra que líderes carismáticos, mesmo após suas mortes, continuam a influenciar gerações. Quando a figura de um governante se transforma em um mito, ele se torna praticamente intocável. O amigo compreendeu isso e usou sua suposta ressurreição para cimentar sua posição como uma lenda viva. Essa ação do amigo está em plena consonância com outra máxima de Maquiavel: um príncipe deve saber usar bem a sua aparência. Fingir sua morte e retornar como uma figura redentora foi a manobra definitiva para solidificar sua imagem como algo mais do que humano. Ele compreendia que a percepção do povo vale mais do que a realidade. A ilusão, quando bem construída, é mais poderosa do que qualquer verdade inconveniente. O que faz um governante ser bem-sucedido? Segundo Maquiavel, um líder não deve buscar ser justo, mas eficiente. Ele não deve ser amado,
mas deve ser indispensável. E o amigo domina todas essas qualidades. O amigo quase venceu. Ele conseguiu criar um culto global, fez milhões acreditarem cegamente em sua visão e até mesmo manipulou eventos de escala mundial para consolidar seu domínio. Suas vitórias foram muitas. Tornou-se a figura mais poderosa do planeta, eliminou opositores, controlou a informação e criou uma ilusão de esperança em meio ao caos. Ele era visto como salvador definitivo, mas todo império tem rachaduras. Sua queda começou no momento em que aqueles que conheciam sua verdadeira identidade começaram a agir. A ilusão perfeita que ele construiu não era inquebrável. Pequenas verdades começaram a emergir, minando a confiança cega que seus seguidores tinham nele. Kenji e seus amigos, mesmo sem grandes recursos, representavam uma grande ameaça porque carregavam a verdade que poderia destruir o mito. O próprio culto que o colocou no topo também gerou os elementos de sua destruição. E quando sua imagem foi desmascarada, sua queda foi inevitável. O medo que o sustentava foi substituído pela dúvida. E um império baseado na ilusão não pode resistir quando a verdade finalmente vem à tona. Então ele é ou não é o príncipe perfeito de Maquiavel? Em muitos aspectos, sim, ele é. Ele aplicou com precisão muitas das táticas maquiavélicas, controlando o passado, reescrevendo a verdade e governando pelo medo e pela devoção. No entanto, ele cometeu um erro que Maquiavel sempre alertava. Ele se tornou odiado. O poder absoluto só se sustenta enquanto a ilusão da necessidade permanece. Quando a população percebe que pode viver sem o líder, ou pior, que ele era o próprio agente do caos, o seu governo desmorona. Maquiavel aconselhava que o príncipe deve evitar ser odiado a todo custo, pois o ódio gera inimigos invisíveis e revoltas imprevisíveis. O amigo, por sua obsessão em consolidar sua lenda, esqueceu desse detalhe crucial. Com isso, o amigo foi um governante excepcionalmente maquiavélico, mas não foi perfeito. Ele entendeu o jogo do poder, mas subestimou a força daqueles que ainda se agarravam à verdade. Ele acreditava que o mito poderia ser eterno, mas ignorou que toda narrativa tem um fim quando as pessoas param de acreditar. Maquiavel nos ensina que governar é controlar a percepção das massas, e nisso o amigo brilhou, mas até mesmo o príncipe mais astuto não pode governar sobre cinzas quando a mentira é exposta. Ele errou ao esquecer que a política é um teatro e que um líder não é nada sem sua audiência. E quando a cortina cai, o que sobra? Apenas um homem despido de sua ilusão e esmagado pelo peso de sua própria farsa. O amigo não foi o príncipe perfeito, porque no fim, nenhum príncipe pode ser perfeito. O poder absoluto não é um trono eterno, é uma cadeira frágil, sustentada apenas enquanto a ilusão perdura.